Fala galera, beleza pessoal? Seja bem-vindo. Para mim é uma imensa satisfação contar com a sua companhia nessa noite. E mais uma vez o episódio do Godfrey está incrível. Hoje eu estou conversando com Yasmin Vieira, ela que é estudante da UNEB, de letras, né, da UNEB, e veio de Itabuna para aqui para conversar um pouco com a gente. E além disso ela vai falar um pouco dos caminhos que ela fez, porque recentemente ela passou no mestrado de semiótica na USP. Então, Yasmin, parabéns, né? E seja bem-vinda, Yasmin, aqui ao programa Godfrey. E Yasmin, você veio fazer letras aqui em Piauí, né? Saiu lá de Itabuna para fazer letras aqui em Piauí. O que te motivou a fazer letras, Yasmin? Desde pequena, minha mãe sempre leu poesias para mim, sempre estimulou muito a leitura. E eu e minha família, a gente tem esse acordo entre a gente, que eu comecei a ler antes de decodificar as palavras. Porque mesmo antes de saber ler, de fato, eu já tinha o hábito de pegar livro, ficar olhando, tentando entender as coisas, já com 2, 3 anos de idade. Então, eu sempre fui muito próxima do universo da leitura verbal, vamos colocar assim, por conta de ter uma mãe que gostava muito disso. O que me motivou a fazer letras, foi o que você perguntou, foi? Foi o que você perguntou? Então, acho que o primeiro ponto seria a minha mãe, porque ela me motivou e acabou despertando esse interesse em mim de forma inconsciente. Qual o livro que te chamou mais atenção? Na minha infância? Sim, na tua infância ou até hoje que você lembra e disse assim, esse livro é inesquecível. Na minha infância, tem um livro do Castro Alves que eu acho que se chama Espumas Flutuantes. Minha mãe lia toda noite para mim um poema chamado Menina Bonita, do Laço de Fio. Então, a partir daí eu comecei a me interessar muito por poesia. Um livro na minha infância que mais me marcou foi Pauliana. É um livro bem antigo que minha mãe também lia para mim. Mas quando eu já comecei a ter mais independência, procurar esse universo por conta própria, eu conheci um cara, um português chamado Fernando Pessoa, e me interessei pelos heterônimos que ele produzia, que são várias versões dele mesmo. E aí eu conheci Alberto Caeiro, que é um pastor ateu, vamos dizer assim, ele é ateu, ele acredita muito na natureza como Deus. E ali eu acabei me encontrando, a perspectiva dele casava muito com a minha, do que era a espiritualidade, do que era viver, do que era morrer. Então, acho que o livro que mais me marcou, de fato, considerando eu enquanto ser independente, seria Poesia Completa de Alberto Caeiro, que é de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, quem não lê Fernando Pessoa está perdendo muita coisa. O que você acha disso? Eu acho que é o uso da linguagem, né? Ele não era um grande estudioso nisso. Se eu não me engano, o Fernando Pessoa se interessava muito por jornalismo, inclusive. Mas ele tinha um domínio da linguagem que permitia que ele conseguisse fazer esses jogos de palavras, conseguia fazer com que ele construísse, se fragmentasse, vou colocar assim, e conseguisse construir vários aspectos do pensamento dele. Então, acho que é por isso que ele passa essa imagem dúbia ou, às vezes, controversa com ele mesmo. Você tem livros que ele fala uma coisa, você tem outros livros dele que ele já discorda totalmente dessa mesma coisa que ele falou. Isso por conta dessa natureza fragmentada, eu acredito, dele conseguir construir vários universos dele mesmo. É isso aí, conversando com Yasmin Vieira. Né? Yasmin, eu tenho uma pergunta. Baseado em toda essa história literária que você passou desde a infância, o estímulo de sua mãe, foi isso que levou você a escolher fazer uma pós-graduação em semiótica? Não. Claro que acho que isso tem uma influência. Confesso que eu nunca parei para pensar nisso de fato, mas com certeza deve ter. O que me motivou a estudar semiótica foi o interesse para além da literatura, o interesse
pelo procedimento metodológico. Eu descobri que eu estou mais para esse lado científico. Não que literatura não seja ciência, tá? Pelo contrário, mas a semiótica, por ser uma ciência que vai examinar componentes mínimos de determinadas materialidades, me instigou mais, eu me senti mais desafiada do que estudando esse lado literário. Então eu escolho a semiótica por uma identificação pessoal e por sentir que eu estou constantemente sendo desafiada a ler mais, entender mais, pesquisar mais. Então acho que seria isso. Para quem não entende, não sabe o que significa, como você poderia definir semiótica para um leigo, para uma pessoa que nunca ouviu essa palavra antes? Semiótica é o estudo de tudo aquilo que produz sentido. E a gente sabe que tudo aquilo que produz sentido pode não ser exatamente verbal. Então, a semiótica estuda os processos de significação e materialidades que têm sentido. E isso pode ser uma língua natural, como o português, isso pode ser uma partida de futebol, isso pode ser um filme, isso pode ser um quadrinho. Toda a materialidade existente nesse universo que tenha uma esfera de sentido, que a gente possa atribuir referências, temas, faz parte ali dos domínios da semiótica. Então, realmente, é algo muito mais profundo que traz como dizer, norte a todas as coisas que foram criadas. A gente não tem ideia do porquê elas existem, o que de fato elas significam, né? Sim. Você ter um olhar semiótico, você consegue observar essas coisas na vida muito mais profundamente. O Vicente estava falando sobre a época que ele trabalhou sendo jornalista ali no Vitória, não foi? Uhum. Futebol é pura semiótica. Eu amo futebol, eu sou vascaína doente. E se você observar, por exemplo, como os cinegrafistas estão posicionando a câmera para dar foco em determinado jogador, como a câmera é posicionada para pegar a plateia. É como uma linguagem oculta, né? É uma linguagem oculta. É tudo linguagem. Tudo que existe no universo é linguagem. Né? A forma como os elétrons e os nêutrons presentes aqui nessa atmosfera se conectam para formar átomos é semiótica. A forma como eu estou construindo como eu estou colocando as palavras, como eu estou construindo e escolhendo é semiótica. A forma como o Vicente está me olhando, a forma como ele está posicionando essa câmera, tudo é semiótica, porque tudo isso daí é passível de sentidos. Okay. Só mais uma pergunta para deixar o Vicente concluir as perguntas dele. Já atrapalhei um monte, mas estou muito curiosa, é um assunto novo, achei muito interessante. Hoje a gente vive um momento da vida em que é muita informação e todas com divergências, diferentes pontos de vista, é uma poluição de informação, às vezes rede social, política, comércio, música, tudo hoje é excessivo. Tem alguma maneira da gente filtrar as coisas? A semiótica ajudaria as pessoas a fazer uma filtragem ou entender o que toda essa comunicação? Com certeza, porque vamos pensar na internet, né? Discursos que a gente vê na internet. Quando a gente estuda análise de discurso, que é uma disciplina do curso de letras, a gente aprende que o discurso ele é atravessado por ideologias. Então não tem como eu manifestar uma opinião, não tem como eu construir algum discurso sem que a linguagem seja atravessada por quem eu sou. Você colocar o olhar semiótico sobre isso, observar como é que a pessoa está escolhendo as palavras. Vou pegar uma materialidade para ser mais exata. Vamos pegar uma publicidade pró-Trump. Vão ter cores ali específicas que foram escolhidas para gerar efeitos de sentido de nacionalidade, patriotismo. Vão ter elementos verbais, né, discursivos, que estão ali para gerar efeitos de sentido de patriotismo, sei lá. Toda a construção ali, vamos dizer, nessa publicidade, ela vai ser lapidada para gerar efeitos de sentido já pré-concebidos. Você que olha semiótico, você consegue observar como é que a linguagem está sendo construída e você... Qual a intenção por trás? Exatamente, essa palavra. Qual é a intencionalidade e como está sendo construído isso naquele objeto. Então, uma pessoa que tem
um mínimo de conhecimento semiótico, ela vai facilmente filtrar quando uma informação está sendo ali para manipular determinado comportamento, se até que ponto aquilo pode ser, como que eu vou dizer, natural ou intencional. Eu não sei dizer se compete a semiótica, é que você vai perceber mais facilmente. Eu acho que certamente vai lhe ajudar, mas eu acho que está mais para essa área de análise do discurso, que tem muita relação com a semiótica, mas são polos diferentes. Em linhas gerais, sendo mais objetiva, acho que a semiótica te ajuda sim a entender essas intencionalidades, mas vou dizer que talvez não seja uma responsabilidade dela. Não é uma responsabilidade, mas sim, ela vai cumprir esse papel. Perfeito. Liberado, Vicente. Muito interessante, a gente está falando aqui com Yasmin Vieira, com a participação também de Patrícia, que está muito aqui legal. Agora uma pergunta: o mundo está perdido, Yasmin, dentro da sua visão semiótica? O mundo está perdido? Eu acho que não. Eu acho que se o mundo estivesse perdido, não teria motivos, razões para a gente querer algo melhor. Eu tentei esse mestrado da USP porque eu acredito que seja possível um horizonte mais positivo, porque eu acredito que possa ter em alguma outra roça, em algum outro município pequeno, uma pessoa interessada em mudar a vida, uma pessoa interessada a representar para alguém algo maior. Eu não sei, eu acho que se eu acreditasse que o mundo estava perdido, eu não teria coragem de tentar algo tão desafiador como esse mestrado, e não teria me permitido me sentir tão inspirada por professores, mestres que me guiaram durante esse caminho. E como foi esse caminho para você chegar até aí? Foi muito tortuoso, né? Primeiro, semiótica é uma ciência que não é valorizada aqui na Bahia. E se ela é estudada muito no âmbito da comunicação. Então, em letras, aqui na Bahia, a semiótica ela é praticamente inexistente. Indo mais fundo ainda, quando se discute semiótica, se discute a semiótica americana, que é de um cara chamado Charles Peirce. Então, semiótica francesa, semiótica dinamarquesa, que eu estudo, elas são completamente desconhecidas, não só na questão da Bahia, assim, mundialmente, mais especificamente falando da dinamarquesa. Eu fiz 3 iniciações científicas, que é um programa da universidade. Eu acredito que todas as universidades têm esse programa, que você tem literalmente uma iniciação científica. Você aprende ali a pesquisar, você aprende o que é método. E eu tive a oportunidade de ter um orientador muito interessado nisso, que me proporcionou desenvolver essa pesquisa. Eu acabei me interessando, e quando o professor Fagner, que é o professor de São Paulo, chegou aqui em Piauí, ele foi abrindo os horizontes para mim, falando: olha, esse debate não está acontecendo aqui, mas em São Paulo é possível. Procure se aproximar de grupos de pesquisa, procure tentar os eventos, procure conversar, entrar em contato com esses docentes, eles costumam ser acessíveis. E assim eu fiz tudo o que foi recomendado e deu tudo certo. Só fazendo uma pequena correção aqui, o J. Fagner, ele é piauense. Ele saiu daqui, foi para São Paulo, né? E chegou lá, fez umas carreiras lá, que uma vez eu tive num evento, só para quebrar o gelo, pessoal. Só para não perder o foco, posso fazer uma pergunta ainda dentro do conteúdo que ela estava falando? Pode. Yasmin, você falou assim, eu fiquei assim, pensando muito, como que você vai aplicar isso como especialista da área? A que ponto isso pode alavancar a sua carreira? Ou se você vai ter mais desafios, ou isso vai ser um benefício para o que você pretende como carreira? Vamos por partes. Primeiro, qual é o meu objetivo estudando isso? Ser uma divulgadora científica. Divulgadora científica, eu quero desenvolver a teoria de um cara chamado Louis Almsler, que é um dinamarquês, que não é estudado. Ele é estudado em nichos aqui no Brasil e mundialmente. Ele é um linguista fecundo nas suas ideias, ele influenciou diversos
diversos semioticistas, mas por nos deixar muito cedo, não esteve no centro dos debates estruturalistas, que é a corrente que ele pertence, ele acabou não sendo tão valorizado. Então, meu objetivo, estudando esse cara, para USP, é ser uma divulgadora científica e trazer o debate que ele faz para a Bahia. A outra pergunta que você fez foi como eu pretendo usar isso a seu favor na sua carreira. Na minha carreira. Como professora, se eu considerar a esfera da educação básica, semiótica é essencial. Por quê? Primeiro, vamos pensar no Enem. O Enem, a prova de linguagens, ela é repleta de poemas, tirinhas, charges. E para você conseguir interpretar esses textos, você precisa entender como as linguagens estão funcionando e interagindo entre si. Então, essas ferramentas, esse olhar semiótico, ele é essencial para um professor, sobretudo no ensino médio, porque esses exames obrigatórios, eles vão exigir essa competência. Não é à toa que tem na BNCC, que é a Base Comum Curricular. Tem competências específicas para você desenvolver com esses alunos e você direcioná-los para esse olhar semiótico, você expande o horizonte dele, a sua compreensão do texto verbal para o texto imagético também. Então, você começa a considerar outras materialidades como dignas de serem críticas. Por exemplo, um quadrinho, que é muito associado à infância, a crianças. O quadrinho, muitas vezes, ele é mais sério do que um clássico, um cânone. Críticas bem objetivas de uma linguagem casual. A gente tem que ir para a China. É um quadrinho muito foda, inclusive. Pode pegar. Inclusive, eu queria também que você pegasse aqui. Tá vendo que eu escolhi o livro certo para deixar aí? Esse livro aqui, que é de Marx, né, que me emprestou para dar uma lida muito interessante. Eu também queria que você pegasse esse aqui, Poesias de Álvaro Campos. Um heterônimo de pessoa. É esse aqui? Álvaro de Campos. E tá aqui, a gente falou de Fernando Pessoa, e tem alguns poemas do Álvaro que eu coloquei aqui, que são, né? Eu adoro todas as coisas e o meu coração é um albergue aberto toda noite. Ah, que lindo! Fernando, você é o cara, brother. E aí ele diz, tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la, sentindo-a muito. Amo tudo, animo tudo, empresto humanidade a tudo, aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, para aumentar com isso a minha personalidade. Pertenço a tudo para pertencer cada vez mais a mim próprio, e a minha missão era trazer o universo ao colo, como uma criança a quem ama beijar. Caraca, não, velho, na moral, esse cara que escreveu isso. Não, o mais bonito de tudo isso aí é o sorriso da Yasmin. Ela se ilumina com um poema. E, para encerrar, eu amo todas as coisas, umas mais do que as outras, não nenhuma mais do que a outra, mas sempre mais as que estou vendo. Caramba, e aí você falou agora da semiótica, dos olhares. Velho, como a poesia e como a semiótica, elas se juntam, porque quando você lê uma poesia, você interpreta de um jeito, quando a Patrícia lê uma poesia, interpreta do outro, como o Jota está aqui. Então, como é que a semiótica, ela consegue trazer uma razão? Na verdade que, como diz Glauber Rocha, né? Não me cobre coerência, eu sou um artista. Né? Glauber Rocha falou isso. Então, dentro desse objetivo, tem alguma coerência dentro da semiótica para você ter uma certeza, uma verdade absoluta? Eu me embaralhei na pergunta, mas ela vai responder qualquer coisa que eu sei. Fernando Pessoa. Eu posso futucar isso aí? Pode. Tem um autor, desculpa aí, Yasmin, mas tem um autor importante da área de literatura chamado Roland Barthes. O Roland Barthes publica, em 1949, se eu não me engano, um ensaio chamado A Morte do Autor. Ele tira o eixo da percepção da concepção original do autor e ele coloca esse foco na interpretação que o leitor tem da obra. Então não importa tanto o que o autor quis dizer, mas sim aquilo que o leitor interpreta. Então você tem uma multiplicidade de significados, de interpretações possíveis, fazendo com que uma obra nunca termine de dizer o que ela tem para dizer, porque cada nova geração tem uma nova interpretação e uma nova concepção daquilo.
E, na verdade, assim, aqui talvez pouco se fale disso, mas o Roland Barthes é um desses precursores desses estudos da área de semiótica. Né? Eu pedi para falar aqui, interrompendo Yasmin, no sul da Bahia. Né? Se estuda muito literatura, mas esses autores, tanto de semiótica quanto de teoria literária profunda, eles são pouco abordados. Enfim, desculpe, Yasmin. O Roland Barthes, inclusive, ele é influenciado por esse cara que eu estudo, o Johannes Lev. Ele está muito mais para a semiótica norte-americana, mas ele ainda é influenciado pelo Johannes Lev. Não só ele, vários outros semioticistas de peso. E é por isso que eu insisto tanto em estudar esse dinamarquês, porque você tem esse apagamento histórico dele, sendo que ele contribuiu decisivamente para a evolução dos estudos linguísticos. Minha dor é velha como um frasco de essência cheio de pó. Não vou mais ler Fernando Pessoa. É isso aí, galera. A gente está batendo um papo aqui no Botifé, a volta do Botifé. Temos umas 10 entrevistas hoje, com essa entrevista sensacional aqui com Yasmin. Só para lembrar que este é um programa voltado, né, financiado pelo projeto de lei Paulo Gustavo, né, do município, enfim, depois eu coloco, vai aparecer aqui embaixo, que eu esqueci aqui agora, que eu vou fazer, mas né, depois eu coloco aqui embaixo, que eu esqueci, no final vai ter os cortes, né? E Yasmin, eu estou muito feliz com a sua participação aqui, né? Quero lhe parabenizar mais uma vez pela sua... E para a gente encerrar esse livro de cabeceira aqui, esse papo grandioso, você gostaria de recitar um poema, falar alguma coisa assim que... Tem uma parte de um poema do Fernando Pessoa não gosto de chamar ele de Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro. Para mim eles são seres diferentes. Eu prefiro do Alberto Caeiro, que é a minha maior paixão, que é: não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Uau! Galera, depois disso aí, um beijo. Deixa a sua... Você acha que, então, dentro da semiótica, escrever é uma salvação? Com certeza, e a sua maneira de estar sozinho, sua individualidade. Como você escreve? Como você se sente? Eu sinto que eu estou existindo. Acho que me sinto viva. É como respirar sem os meus brônquios, minha pleura e o meu pulmão. Se liga aí. Agora, nos pós-créditos, você tem alguma ligação genética direta indígena? Sim, não. Sim e não. A minha avó, ela nasceu no Vale do Jacu. Depois ela foi morar no Guarani. A gente tem essa ligação com os pataxós de Ilhéus. Mas, como ela, muito novinha, precisou sair desses lugares para ir trabalhar, acho que ela veio em São Paulo, se não me engano, a gente não tem registro, mas ela convivia nas aldeias, ela morava lá mesmo com eles. Mas eu não tenho a comprovação assim, indígena, mas a gente tem sim. É que você tem muitos traços. Uma indígena moderna, Sim. de primeira grandeza, como diz Belchior, né? Tem uma canção do Belchior, se você gosta, de primeira grandeza. Viajando na história genética. E já que a gente está falando sobre isso, eu estou sempre em perigo, minha vida sempre está por um triz. Quando eu vejo uma nuvem no céu, eu digo: Deus te guie, constelação, amanhã eu vou ser feliz. É caminhando que se faz o caminho, espero que a aurora chegue logo. Um abraço, um beijo, gratidão por você estar aqui. Yasmin, a palavra final é sua. Eu que agradeço, estou muito feliz com essa entrevista, mais feliz ainda com a minha aprovação na USP. E quero aproveitar esse momento para dizer que é possível. Acho que a gente só precisa de uma pessoa para estender a mão e dizer que o caminho não é tão tortuoso, que tudo é possível se você se esforçar de verdade. Claro que eu não quero fazer um discurso meritocrático, todo mundo tem as suas dificuldades, mas se você tiver um interesse genuíno, se tiver uma pessoa capaz de estender a mão para você e te mostrar que é possível, você consegue. Show!